E a partir do verso de número 12, eu vou ler até o final. E aí, de madrugada eu acordei, e então eu fui, digamos, escrever. Estava eu escrevendo isso, eu queria lhe convidar a essa passagem. Antes de ler essa passagem, queria a sua atenção, dizer duas coisinhas. Uma é para aqueles que são visitantes, ali ficam os sanitários femininos, você já deve ter visto, mas os sanitários masculinos ficam aqui atrás. Só que essa porta branca, no verão, fica ótimo para ficar aberta, ventilada, aí fica fácil de ver. Mas acontecendo de estar fechada essa porta, acontece da pessoa fazer a volta lá, mas de qualquer forma você pode perguntar a qualquer pessoa que estiver em pé, os sanitários masculinos ficam aqui. E segunda coisa, você viu um pouquinho mais de barulho, especialmente você visitante, viu um pouquinho mais de barulho de criança, é porque somente este domingo, os outros também, não houve trabalho no Videirinha Kids, mas já a partir de domingo que vem, as crianças estarão no Videirinha Kids, então talvez o barulho vai ter um pouquinho menor. Aqui em cima nós colocaremos uma televisão, que não tínhamos colocado até agora, uma Smart TV essa semana, para que os pais que têm crianças pequenas que não ficam na sala, possam assistir a celebração, a palavra aqui em cima com a televisão. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre algo que é muito comum, muito sério, muito simples e está presente em qualquer cultura. Eu vou precisar de sua atenção antes de eu ler o Êxodo 21. Muitos acreditam que estão vivendo um tempo novo na sociedade e até alguns acreditam que a sociedade está em franco crescimento. O Hegel é um filósofo que acreditava que a história era evolutiva, né? No século XIX, uma corrente chamada positivismo imaginava a sociedade com a consequência de um desenvolvimento tecnológico muito grande. E aí, consequência disso, achou-se naquela época que nós alcançaríamos um nível de sociedade que não precisaria de Deus. Não é sem razão que surge aqui Nietzsche, que vai falar da morte de Deus. Fique atento para esse aspecto, para você tentar entender quando nós entrarmos nas Escrituras. No entanto, de tanto achar que a sociedade estava evoluindo, os últimos 150 anos, exatamente depois do positivismo, foram as piores catástrofes e barbáries que a humanidade já viu. É verdade que existiram os Hunos de Átila, lá pelo século II. É verdade que aconteceu muita coisa na derrocada do Império Romano, mas nunca uma barbárie como foi, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Um exemplo. A Primeira Guerra Mundial, além de muita gente morrer de frio nas trincheiras, os soldados eles se mataram uns aos outros de baioneta. Foi realmente algo terrível. E logo após, quer dizer, de 17 para 37, mais ou menos 20 anos, 22 anos, começa a Segunda Guerra, outra mortandade absurda. Depois do positivismo para cá, só o comunismo matou mais de 150 milhões de pessoas. Daniel, capítulo 2, verso 4, fala que a ciência se multiplicará. E, de fato, para a previsão de que a ciência se multiplica, o conhecimento se multiplica, a pergunta é, então se multiplicou, por que não trouxe paz? É dito que no século XXI, a doença deste século é chamada a depressão. Depressão é o mal do século. E por que tanto conhecimento, tanta ciência não trouxe estabilidade? Estabilidade ao homem, porque foi nesses 150 anos após o positivismo que surgiu Freud e toda a psicologia. Então, quanto mais tem ciência psicológica, menos tem saúde emocional. Isso é inconsistente, mas essa é a realidade. E muitos princípios sobre os quais a sociedade vive, foi Deus que definiu, mas as pessoas não sabem. E eu vou falar de um princípio hoje. Por exemplo, princípios que a sociedade não percebe que foi Deus que definiu. Deus definiu, por exemplo, o princípio do trabalho. Antes de existir qualquer sociedade, Deus estabeleceu o trabalho. Antes de existir qualquer sociedade, Deus estabeleceu o dia do descanso. Você observe que hoje foi domingo, passei no shopping, bem vazio mesmo. Dia de descanso. Quem estabeleceu? O catolicismo? Não. O evangelicalismo? Não. O budismo? Não. O shintoísmo? Não. Nada disso foi Deus que estabeleceu como princípio. E é um princípio constitutivo da própria sociedade, um princípio chamado civilizacional. Família monogâmica. Pode-se falar o que for numa relação que a pessoa queira ter. Não, eu quero casar com outro homem, diz o homem. Pode viver o que você quiser viver, mas você só vai nascer, só vai gerar filhos
de um homem e de uma mulher, e a relação de 99,9% da população mundial é família monogâmica, todos trabalham assim, todos lidam com isso, o amor conjugal, a saudade, o homem, a esposa, o respeito à vida, princípio de autoridade, respeito e cuidado aos pais, até dízimo é um princípio civilizacional. Se você talvez não tenha lido um pouco, mas o dízimo sempre existiu antes de existir Abraão. Quando Abraão chegou na Terra Prometida, já existia dízimo. O dízimo antigamente era 20%, o dízimo era uma tarifa, era uma taxa cobrada, variava entre 5% e 20%. Não existe essa história, dízimo é 10%. Não, esquece isso. A taxa dízimo é uma taxa, digamos, uniformizadora de toda a sociedade. Assíria, hitita, mitanianos, cassita, sempre usaram desses princípios. E eu quero falar de um princípio hoje que está presente em todas as civilizações. É o princípio da responsabilidade. Para isso eu vou ler o texto de Êxodo, capítulo 21, com você, a partir do verso 12. Eu leio na NVI, talvez na tela não esteja na NVI, mas eu vou ler na NVI que fica mais fácil. Quem ferir um homem e matar, terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe, terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido, mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes, mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Que Deus nos ajude a compreender aquilo que Ele quer nos falar esta noite, amém? Vocês já ouviram falar na lei do talião? Todo mundo já ouviu falar na lei do talião, olho por olho, dente por dente, ela é citada aqui. E algumas pessoas pensam que a lei do talião é a lei que existia antes da Bíblia. Não. O que existia antes da Bíblia era o Código de Hammurabi, que era parecido com isso aqui. A lei do talião nem existiu. Na verdade, talião é uma palavra latina que significa, a partir da palavra talis. Então, talis é idêntico. Então, a lei do talião é apenas uma lei de equivalência, uma nomenclatura de lei de equivalência. Se uma pessoa ferir o outro no pé, pega o pé dele e fere também. Essa é a lógica de punir com igual rigor aquilo que é feito. E você observa aqui que no Êxodo 21, ou seja, a nação de Israel começa a existir e no início da existência, Deus estabelece uma lei de responsabilidade. Você vai perceber a importância disso. Essa lei vai estar presente em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, um exemplo simples. Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui às 5 da tarde. Por que eu vim aqui às 5 da tarde? Porque eu preciso ligar a guitarra, ensaiar. Aí vem Jackson às 5 da tarde, alguém liga, aí vem Hilário mais cedo, arruma as cadeiras, coloca os envelopes. O que essas pessoas, eu incluído, o que essas pessoas estão fazendo? Assumindo a responsabilidade e cumprindo a responsabilidade. Eu respondo pelo ensaio, eu respondo pela guitarra, então eu respondo por ela. Eu tenho uma responsabilidade, então eu respondo. Responsabilidade é responder. E isso está presente em toda a Bíblia, em todo momento. Vou citar aqui pelo menos 5 passagens. Pode colocar Gênesis 3:11. Deus chama Abraão e lhe cobra. Deus tinha dado uma ordem: você não vai comer da árvore que eu te disser. Essa árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 3:11. Deus chega para Adão e fala assim: comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ou seja, Deus está cobrando dele a resposta ao que Deus mandou. Começa a Bíblia logo de cara dizendo que Deus cobra responsabilidades. Depois,
Gênesis 4, verso 9, Caim matou Abel. Deus chega para Caim, e o que ele diz em Gênesis 4, 9? Onde está Abel, teu irmão? O que Deus estava dizendo? Responda-me, responda pelo seu irmão. Eu quero saber onde está seu irmão. Lei da responsabilidade com Adão, lei da responsabilidade com Caim. Depois existe uma passagem muito curiosa, ele vai colocar na tela, Gênesis 38, verso 8, a passagem é estranha. Eu vou falar porque hoje em dia ninguém mais tem não tem tanta frescura para ouvir, eu vou só melhorar a linguagem. Existia 2 filhos de Judá chamados e Onã. Os 2 filhos eram maus. Deus pegou o primeiro deles e matou. Por quê? Não sei, mas diz que é mau, Deus matou, está tudo certo. Só que Judá chega para e para Onã, que é o segundo, e fala o seguinte, ó, a mulher de precisa engravidar. E esse filho não será seu, será filho do que morreu. Então você entre a ela, ou seja, vá ter relacionamento com ela, e engravide essa sua cunhada, e o filho dela não é seu. Aquele homem sabia que o filho não era seu, ele então foi ter relação com ela, e ele não fertilizou aquela mulher, para usar uma linguagem bem eufêmica, ele derramava na terra o esperma, o sêmen dele, ele não aceitava, como é que chama? Eu ia dizer enxertar, hein? Não ouvi. É isso aí. Ele não aceitava, não queria fazer isso. E a Bíblia diz que o Senhor matou aquele homem. Olha que coisa impressionante. Não havia lei, não havia Bíblia, não havia nada. O Judá falou, você vai fazer isso. O menino não fez e Deus matou. Deus está ali cobrando responsabilidades de todas as pessoas, inclusive das pessoas que vão fazer simplesmente um ato sexual. Elas estão respondendo diante de Deus. Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Uma quarta situação, não precisa colocar, em 2 de Samuel, capítulo 12, quando Davi, ele adulterou, e a Batseba morreu, engravidou, e ele matou Urias, e aquela criança nasce, e Deus vai cobrar a vida daquela criança. E chega para ele e fala assim, agora, já que você fez o que fez, e destruiu a família de Urias e de Batseba, eu vou destruir a sua família. Deus fez exatamente isso. Deus cobrou responsabilidade de você ter destruído, agora destrua a sua. E de fato, a família de Davi foi destruída. Absalão matou Aminon, cometeu incesto com Tamar, aí lá vem Absalão, mata Aminon, e é uma confusão. Depois Absalão morre e ele vai viver uma família muito tumultuada. Mas eu queria que colocasse na tela Ezequiel 18, verso 20, e eu vou ler do jeito que a versão que for colocada na tela, eu vou ler essa versão conforme ela estiver. Ezequiel 18, verso 20, eu vou ler. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Esse é o versículo chave da responsabilidade. A alma que pecar, no verso 4 diz, esta morrerá. Deus cobra a responsabilidade individualmente. O que significa que se um pai educar mal o seu filho, vai chegar uma hora em que aquele filho crescendo, ele é responsável pelos atos dele, e Deus vai cobrar dele o seu proceder. É impressionante quando a gente olha na Bíblia, todas as histórias, e na história da humanidade, na história civilizacional, você vai perceber que o princípio de responsabilidade é intransferível e é insofismável, é inexorável, é um princípio que não se pode apagar, é indelével, como a gente usa a palavra. E o que significa responsabilidade? A obrigação de cada pessoa responder pelos seus atos e pelas suas obrigações. Ao ser humano é imposta uma obrigação desde o momento que nasce. O fato de o ser humano, por exemplo, ter nascido, o fato de Enzo ter nascido, estar crescendo e ter nascido, obriga Enzo a respeitar outrem. Porque se a ele foi dado o direito à vida, ele então tem que respeitar o direito do outro à vida. Isso é um direito chamado direito natural. Tem muitos aspectos desse direito natural. São coisas que não são transferíveis e não se podem apagar. Agora, o interessante, quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é não assumir a responsabilidade. Deus chega perante Adão e pergunta, Adão, onde estás? Eu estou nu. Quem te falou que estava nu?
Aí ele fala o quê? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Ele não assumiu a responsabilidade do ato dele. Você observe as pessoas como são. Quando o pecado entra na vida, culpa alguém. Quando o pecado entra na vida, transfere para alguém aquilo que ele fez. Isso é um princípio elementar, mas que infelizmente as pessoas terminam esquecendo. Por exemplo, cada pessoa responde pelas suas escolhas, pelas suas palavras, pelos comportamentos. Por exemplo, é responsabilidade dos pais educar seus filhos. E isso é muito comum você ver uma mãe reclamando do filho o tempo todo. A mãe está no celular, no iPhone, e o filho está ali. E essa semana alguém me falou que uma mãe estava desse jeito e chegou para o filho. Eu lembro até quem foi que citou esse exemplo. Foi no supermercado, na Le Biscuit, e a mãe ali, e o filho: minha mãe, eu posso pegar um chocolate? Peraí, meu filho, peraí, eu posso pegar um chocolate? Peraí, para, meu filho. Aí virou para o menino e começou a gritar na frente na fila da Le Biscuit: você é muito chato, você é insuportável, eu não lhe trato. E na frente todo mundo ouvindo. Essa mulher, entre muitas coisas, má, etc., essa mulher é uma irresponsável, porque ninguém obrigou ela a ter filho. É responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos. Não quer cuidar? Não tenha filho. Teve filho? Tem que cuidar. Não gosta de cuidar? Você é um irresponsável. Vou repetir. Você não gosta de cuidar do seu filho? Você é um irresponsável. Você é um pecador irresponsável. Exatamente o que eu estou falando. Por quê? Porque não quer responder pelo filho que você teve. Eu não pedi para ter, ninguém pediu para ter. Nem Deus pediu para você ter filho. Você tem que responder pelo filho que colocou no mundo. Essas pessoas são irresponsáveis, vão pagar caro diante de Deus. A mesma coisa a responsabilidade do marido. Casou. Aí o sujeito casa, agora ele, dia de sexta-feira, continua indo para a cachaça. Continua indo para até virar a noite com os seus amigos solteiros. Você é um irresponsável. Se eu não acredito que tenha nenhuma pessoa assim aqui. Mas, eventualmente tendo, é um irresponsável. Porque ele tem que responder pela esposa, ele tem que responder pelo casamento que ele escolheu. Ninguém obrigou a casar. Ele responde pela escolha feita. Ele tem que agora se devotar à esposa e largar os amigos solteiros. Se vivia de forma equivocada antes, agora vive de forma certa. Vive para ela, vive para agradar, a mesma coisa a esposa. Então isso não existe. O problema é que as pessoas, para assumir, elas precisam assumir não só os atos bons, mas também os atos ruins. E as pessoas acham que é possível viver desobedecendo esse mandamento da responsabilidade, mas não é. Você não pode desobedecer o mandamento da responsabilidade, ou isso, o princípio da responsabilidade. Se você tem um boi, e você continua a leitura aqui, olha lá: se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não pode ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Olha para isso. Quer dizer que você tem um carro e você deixa seu filho menor de idade sair com o carro. Se o seu filho atropelar alguém e morrer, você é o irresponsável. É o quê? Eu já nem sei se é o irresponsável. Você é o responsável por essa morte. Porque você achou que podia. Não, meu filho, 16 anos, não tem problema não tem carteira. Além de ser irresponsável em deixar, você é responsável por qualquer dano que ele fez. Não há como apagar isso de um princípio civilizacional. Ateu, chinês, qualquer religião, qualquer sociedade funciona deste modo, porque Deus assim estabeleceu. Vou citar apenas 2 textos bíblicos agora, em Atos, capítulo 20, verso 22, eu queria pedir na tela. Somente duas passagens bíblicas agora mostrando o princípio de responsabilidade agora para a igreja. Veio Jesus e estabeleceu o princípio de responsabilidade, ou seja, depois de Cristo existe esse princípio. O primeiro se trata do apóstolo Paulo, que está na tela aí. Eu vou citar sem colocar o versículo, Atos capítulo 9, 16. Paulo vai conversar, aliás, Ananias conversa com Deus, está com medo de ungir Paulo. Ainda não está na tela esse texto, aliás, colocou. Deus conversa com Ananias e falou: meu filho, ele perseguiu a igreja, eu estou por aqui com ele, mas eu o salvei. Então eu vou usá-lo para ganhar muitas vidas, mas ele vai apanhar tudo o que merece. Eu lhe mostrarei, foi o que você viu aí, eu lhe mostrarei quanto importa. Quer dizer, Paulo foi salvo, mas só pelo fato de ter perseguido a igreja, ele ia comer cada semente semeada, ele ia engolir de volta. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Você quer ver que é verdade? Atos 20.
verso 22 e 23, Paulo está dizendo como é a vida dele. E ele diz assim, Atos 20, 22, olha lá. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Eu não sei nem o que vai acontecer. Não sei não, né? Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aí, responsabilidade. Ele perseguiu a igreja e viveu todo o tempo de convertido, apanhando, sendo preso, sendo chicoteado e sendo esbofeteado. Você pode falar assim, mas Deus, nem para quebrar dele. Aí quando chegar no céu, você pergunta a Deus porque Deus fez isso. Eu estou lhe explicando que foi pelo princípio da responsabilidade. Ele feriu a igreja, ele vai ser ferido. É por essa razão, queridos, que eu considero o maior pecado, presta atenção, opinião de Niles, agora falo por mim mesmo. Quando uma pessoa desrespeita a igreja de Cristo, eu acho que não pode desrespeitar a igreja de Cristo. Uma pessoa que quer ser membro da igreja, ela deve falar, chega para o pastor e fala, eu quero ser membro dessa igreja. Aí a gente, não precisa de ser de vez não, pode ficar aqui 2 anos aqui. Aí depois de 2 anos, fala, eu gostei muito aqui, eu quero ser membro da igreja. E a gente apresenta a igreja, agora ele é membro da igreja. Mas uma pessoa que está aqui, não, foi membro da igreja, depois some, desaparece. O que essa pessoa está demonstrando? Que se lixa a igreja de Jesus. Quer dizer, é claro que essa falta de responsabilidade vai lhe custar caro. Não existe isso de você pegar a igreja de Cristo. Paulo fez isso, apanhou a vida inteira. A responsabilidade. E por último, o texto de Mateus 25, verso 24 a 29, a parábola dos talentos. Um homem que foi dado a ele 1 talento, e aí ela nos ensina essa parábola que quando um homem não trabalha, não multiplica seu talento, dá culpa ao próprio Deus por não ter trabalhado e não multiplicado, olha o que esse homem vai falar para Deus. Olha o que ele diz de Deus. Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aí o Senhor, irado, né, fala, Senhor, mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro nos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Aí ele vira para os servos, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E ele então sentencia, pois a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, a quem tem grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lei da responsabilidade. O sujeito que recebeu talento, recebeu dom, recebeu voz. Eu queria falar até isso aqui, um parêntese aqui. Nós definimos segunda-feira passada o critério para as pessoas que querem cantar no louvor, que querem participar, por favor, procurem Eide ou João Marcos, eles vão marcar um teste vocal. Então, por exemplo, você tem uma voz e você quer cantar, você procura eles, faz o teste, digamos que não seja aprovado, ou que seja, você tem um talento, você vai exercer seu talento, maravilha, Deus vai cobrar, vai chamar você à responsabilidade pelo que você tem que Ele te deu. Isto é que é essencial. Então, se você é um discípulo, você deve responder pelo tipo de vida que você leva. Você não tem muita alternativa a não ser obedecer. Quem não obedece vai responder pela desobediência, porque o Senhor, Ele não pede, Ele manda. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Jesus e o princípio da responsabilidade. Quando Deus estabeleceu esse princípio no Éden, Ele disse, se você comer dessa fruta, você vai morrer. Você não pode fugir de responder pelos seus atos perante Deus. A justiça dos homens pode até demorar. Você viu agora recente aquele camarada Cesare Battisti, que foi preso lá no Paraguai, aliás, na Bolívia, e fugiu de tudo que foi jeito. O Supremo Tribunal ajudou o camarada, mas a Bíblia diz que tudo que o homem fizer às ocultas vai ser revelado às escondidas, e o Senhor não adianta, a justiça ela vai se manifestar, porque é um princípio divino. O homem é chamado à responsabilidade. É claro que alguém poderia estar com medo hoje, de tanto que eu falei aqui, e aí eu falo assim, rapaz, quem vai escapar de Deus? Porque se a gente é responsável, e se Paulo que fez o que fez, era convertido, trabalhou, e ele não escapou do sofrer, então eu estou acabado. O que acontece é o seguinte, queridos, Deus também assume responsabilidades. Nós não conseguimos assumir todas as responsabilidades, mas devemos assumi-las. Mas Deus assume responsabilidade. Quando o homem pecou, por exemplo, Adão pecou, Adão estava nu. Deus foi lá e ferrou para Adão e cobriu Adão. Então assim, Deus está assumindo a responsabilidade pela sua criação. Deus está cuidando.
Quer dizer, Adão deveria dizer, eu pequei, e Deus deveria o quê? E fez, cobrir Adão. Então os dois estão trabalhando numa responsabilidade. Deus não foge à responsabilidade dele. Por isso, quando Deus cobriu Adão com aquela veste, não deixou ele nu, Deus estava dando uma dica, Deus estava dando um sinal acerca da responsabilidade que Deus assume em cobrir o homem. Por essa razão é que Jesus veio assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Agora, Jesus é um homem, ele não poderia vir aqui, simplesmente colocar roupa em todo mundo, que estava nu espiritualmente, e está tudo resolvido. Não vai funcionar assim. Jesus tem que assumir a forma de homem. Como um homem, ele pode assumir responsabilidade pelos erros dele, não tem nenhum. Então ele assume pelos dos outros. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio à terra, tomou forma humana, assume a condição humana. E Romanos 5, ele vai colocar na tela agora, verso 18 e verso 19. Romanos 5, verso 18 e 19. Paulo vai escrever lá em Romanos e dizer o seguinte: portanto, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, uma só transgressão de Adão, né? Assim também um só ato de justiça, o de Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Continua. Logo, assim que como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Perceba, Jesus, ele vem assumir a responsabilidade que não é dele. Adão pecou e Jesus vem aqui assumir o erro de Adão. Você pecou e ele vem assumir a responsabilidade sua. É isso aí. Então não precisa assumir mais nenhuma responsabilidade. Calma lá. Você está entendendo que a mensagem, agora eu separei a mensagem para falar de Jesus, não do meu papel de pai, nem do seu papel de pai. Não. Nós estamos falando de Jesus. Então Jesus vem para cá para assumir a responsabilidade. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não passa a mão na cabeça de Deus, perdão. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus vai assumir responsabilidade. E Deus não esquece de nenhum pecado. Agora, o que vai acontecer? Deus perdoa o pecado por Jesus Cristo. Jesus assume a responsabilidade de todos os pecados, todo tipo de erro, os teus pecados, a tua inclinação para o mal, a tua inclinação para o pecado. Jesus assumiu total responsabilidade, ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Observe o que eu estou falando. Não existe jeitinho para salvar ninguém. É tudo pão, queijo, queijo. Então, em vez de você morrer na cruz, vem Jesus e assume a responsabilidade por mim e por você. E o princípio continua valendo. Continua em vigor esse princípio. Então, você só tem uma forma de viver. Ou você vive em Cristo, ou vai ter que responder por todos os atos da sua história. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para você. Preste atenção e coloque a mente para funcionar agora. Você se lembra de algum ato que você cometeu na sua infância, 10, 12, 15 anos, 8 anos, que você não contou para ninguém? Eu vou contar um que eu não contei para ninguém. Meu Deus do céu, lá vem um... Então, não vou contar, deixa para lá. Não contei nunca para ninguém. Um dia, eu morava em Salvador, tinha alguns amigos, nem lembro de nenhum deles. Eu morava no edifício Haganá e o edifício, esqueci, na Paulo VI ali, esqueci o nome. Eu morei nos dois edifícios e tinha dois amigos de minha irmã. E um dia nós fomos para o fundo do prédio, era de tarde, e ali naquele fundo daquele prédio, aquele rapaz mais velho, que hoje é juiz de direito, por isso eu não vou dizer o nome, ele então fez todo mundo tirar a roupa. Ele fez, bora baixar aqui. Aí baixou, todo mundo baixou, calcinha baixou, short baixou tudo. Eu devia ter, na época, deixa eu fazer as contas aqui, eu devia ter uns 9 anos. Eu não sabia nem fazer xixi direito, irmão. Posso dizer assim. E lá vai o cara dizendo para todo mundo tirar o short. Graças a Deus que minha irmã mais velha, todo mundo tirou. Abarriei o short, nunca contei isso. Para que necessidade de contar esse negócio aqui agora? Não tem sentido. Não, querido. Não aconteceu nada. Minha irmã falou, não, sai, para. Não, para com isso. E eu não entendi nem que era tirar, nem que não era. E eu simplesmente segui minha irmã, que é mais velha, e aquele negócio não deu em nada.
Tinha eu 9 anos de idade. Eu lembrei isso aqui agora. Eu não estou aqui no esboço contar isso aqui. Todo mundo tem uma historinha ruinzinha, lá na sua infancinha. E que essas coisas, essa é o Deus me livrou. Mas algumas a gente praticou. Algumas a gente fez, algumas a gente foi além. Adolescente, a gente foi além. E Deus vai cobrar contas das coisas que não estão resolvidas, confessadas, não estão admitidas, não estão assumidas a responsabilidade daquele ato. Quanta maldade a gente fez quando era pequeno. Quanta maldade. Só que é claro que Jesus, eu queria botar Hebreus 4:13, ele vai colocar aqui agora. O texto, ele é muito claro, Hebreus 4:13, olha que texto forte. Eu agradeço a Deus por ter me livrado, mas na verdade eu nem... Essas coisas assim, deve ter acontecido outra história nessa coisa. Casei virgem, graças a Deus, mas eu pergunto, será que não tem outras coisas nas nossas histórias que a gente lembra que são meio envergonhantes? Deus sabe de tudo, Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de quê? De prestar contas. Não tem jeito. Já a gente vai ter que se defrontar com aquela surra que deu no nosso filho, morrendo de raiva e descarregando toda a vingança em cima dele. Deus vai chamar a conta, porque aquilo ali não foi nem correção, nem amor, aquilo foi ira. Você marcou seu filho. É por isso que um discípulo deve confessar o seu pecado. Porque se ele não confessar o seu pecado, ele vai ter que responder em juízo por 3 coisas. Primeiro, pelo pecado. Segundo, porque há um mandamento, confesse as vossas culpas uns aos outros. O sujeito desobedeceu. E terceiro, porque Hebreus capítulo 10, 23 diz que aquele que não confessa, ele está cuspindo no sangue de Jesus. Ele está ultrajando, envergonhando o sangue de Jesus. Eu estou terminando agora, na minha conclusão. Eu quero dizer para você que Jesus assumiu a responsabilidade por todos os meus pecados, pelos seus pecados, pelas decisões tomadas na independência, pela rebeldia. O Pai aceitou esse ato de Jesus, olha só o que eu vou falar. E o Pai aceitou o ato de Jesus e perdoou de uma vez só todos os pecados da humanidade. Deus não vai perdoar pecado, irmão. Deus já perdoou pecados em Cristo Jesus, é exatamente isso. Agora, observe, Deus já perdoou, já assumiu a responsabilidade, falta você. Falta você dizer eu sou pecador. Eu minto mesmo. Eu olho com um olhar impuro. Eu admito, eu murmuro mesmo, eu falo mesmo, eu guardo um rancor no coração, eu fico muito tempo para perdoar uma pessoa. Sabe o que acontece? Quando tudo isso é verdade em você, você assume toda a responsabilidade pelas consequências dessa destruição na sua vida. Você pode olhar para qualquer pessoa e ter algo travado em seu coração. Você vai responder por isso. Você não precisa responder por isso, porque a graça de Jesus é para isso, para Ele responder pelos nossos pecados. Eu queria ler finalmente Romanos 2, 5 a 11 e concluir. Romanos 2, 5 a 11, me ajuda aí, por favor, na tela, e assim eu concluo. Porque a Bíblia vai dizer a última coisa, ela vai dizer o seguinte, que Deus, quando Ele assume responsabilidade, e eu, quando assumo responsabilidade confessando, então quando eu confesso, eu respondo, eu assumo minha responsabilidade. Você que está essa noite aqui, que não é um cristão, que não é um discípulo de Jesus, você tem até fé que Jesus de fato existiu, que andou na Palestina, você assistiu Paixão de Cristo, gostou muito do Mel Gibson, mas isso não é fé, isso é crença. Você crê, mas isso não é fé. A fé tem um ato consequente, a crença não tem ato nenhum. Você apenas acredita, mas não tem ato nenhum. A fé, ela tem uma obra automática. E o Senhor está te chamando para você assumir a responsabilidade por tudo que você fez até hoje, incluindo as coisas que tem dentro de você. Assuma a responsabilidade. Assuma que é um pecador, mas chegue para quem de fato pode resolver isso. Quem resolve é o Deus que assumiu por você a responsabilidade pelo seu pecado. Isso é evangelho, irmão.
O princípio de responsabilidade continua valendo. Imagine o boi aqui, chifrar alguém, o camarada faz o quê? Não faz nada, morre. Mas aqui não tem Jesus em Êxodo. Agora nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, nosso advogado, aquele que já assumiu as consequências terríveis do pecado. Romanos 2:5. Contudo, por causa de sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira, quando se revelará seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Está vendo aí? Responsabilidade. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça. Eu vou até o 11. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. E o 11, olha que coisa. Pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, não tem discípulo, não tem membro da videira, não tem cristão, não tem espírito, nem católico. Responsabilidade Deus vai cobrar de todo mundo. De pai que não educou, de marido que não amou, de discípulo que não obedeceu, de discípulo que não confessou, de discípulo que dizia que cria, mas não vivia. Tudo isso vai ser cobrado. E se essa cobrança está grande, a sua ficha está grande, eu quero dizer, Jesus Cristo pode tomar toda a sua responsabilidade se você admitir que é isso e que você pecou. Você precisa entender que não existe solução para pecado a não ser em Jesus Cristo. Não existe solução para erros cometidos a não ser o pedido de perdão e o poder que há no sangue de Jesus. Eu finalizo para você dizendo o seguinte, eu sempre uso essa frase, quanto eu mais falo essa frase, mais os discípulos vivem essa frase, mais ela é verdadeira, mais é poderosa. Dívida se paga com milagre. Irmãos, quanto mais eu vejo essa realidade, mais eu digo, como é possível isso? Eu lhe explico facinho. O sujeito que fez a dívida, ele estava pecando. Ele estava fazendo besteira em nome do quê? Do orgulho, do egoísmo, do presunção, não importa o quê. Ele errou. Aí ele chega diante de Deus e fala, Deus tem misericórdia, eu estou com um rombo aqui de 100 mil, por favor. Aí o Senhor fala assim, meu filho, o que foi que você fez? Aí ele assume a responsabilidade. Eu fui irresponsável, eu viajei para Paris, passei 30 dias lá, gastei meu dinheiro todo, o cartão era 50 mil, renegociei a dívida do cartão, terminei que não paguei e hoje está em 100 mil. Como é o nome disso, meu filho? Aí você chora e fala assim, Senhor, eu fui irresponsável. Senhor, eu dei mau testemunho, eu não cumpri minhas obrigações. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí nessa hora, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nessa hora, a dívida para com Deus não existe mais. Você está com extrato negativo, mas diante de Deus não existe extrato negativo. Existe um pecador arrependido pedindo misericórdia a Deus. Nesta hora, Deus envia os seus anjos, o seu Espírito para operar a favor do arrependido, do humilde, do contrito. O evangelho não é de um homem grande diante de um Deus pequeno. O evangelho é um homem pequeno diante de um Deus grande. Esta é a realidade. Quero concluir dizendo, no céu não entra ninguém irresponsável. No céu não entra nenhuma pessoa irresponsável. Se você encobre a transgressão, nunca confessa, mas se você confessa e deixa, a misericórdia já foi dada há 2000 anos atrás. Essa noite é uma noite de perdão, essa noite é uma noite de arrependimento, essa noite é a noite de você se lavar, assumindo a responsabilidade com a porcaria que você tiver feito. Não faz a menor diferença para Deus. Para Deus não existe tamanho de pecado, para Deus existe tamanho de orgulho que não confessa pecado. Para Deus não existe tamanho de bobagem, para Deus existe bobagem sem tamanho, de não admitir aquilo que todo mundo sabe e que o próprio Deus sabe. Pode ter sido aborto, pode ter sido divórcio, pode ter sido o que for inconsequente, pode ter sido adultério, pode ter sido roubo, pode ter roubado a empresa, pode ter feito o que fez, mas no momento em que a pessoa assume responsabilidade diante de Deus, aquele Deus entra com o advogado, e o maior advogado de todos é Jesus Cristo. Está sentado à direita do próprio juiz, é filho do juiz, e fala o tempo todo com o juiz. Não tem como dar errado. O advogado fala com o juiz e as coisas se resolvem. Essa noite é noite de você ser perdoado. Quem perdoa não é Jesus. Presta atenção, Jesus não perdoa pecado.
Quem perdoa pecado é Deus, irmão. Se a gente pecou contra Deus, Jesus é o intermediário. Ele é a salvação. Ele é o caminho para você chegar a Deus e obter perdão com segurança, com tranquilidade, com confiança, porque Jesus derramou seu sangue por você. Amém? Eu queria essa noite que você assumisse a responsabilidade por todos os seus atos. E você vai fazer isso vindo à frente, entregar a sua vida a Jesus, seu passado a Jesus, sua história a Jesus, as suas memórias a Jesus, a sua infância a Jesus. Sua infância pode ter sido terrível. Eu ouvi uma história de um menino que ele gostava de jogar bola de gude daquelas dedeiras de inox. Vocês sabem o que é isso? Quem homem sabe disso? Jogava aquelas dedeiras de inox que quebrava de vidro. Ele jogava aquela no fogo, quando ela estava incandescente, jogava de volta no chão. Aí ela estava fraquinha assim toda. Aí falava para o menino: pega aquela gude ali. Quando o cara metia a mão, a digital ficava presa na bola. E ele fez isso várias vezes. Várias vezes. É preciso se arrepender de coisas que na infância, com aquela maldade, a gente praticou, a gente viu. Essa noite o Espírito Santo quer consertar a raiz de sua história, mas você precisa assumir sua responsabilidade. Sua responsabilidade de pai, que talvez você não assumiu. Sua responsabilidade de servo na videira, que talvez você tenha sido negligente. Sua responsabilidade perante Deus, nas coisas da sua administração financeira, no seu dízimo. Coisas que você tem achado que andar pela sua cabeça significa alguma coisa. Eu quero dizer, Deus já avisou há muito tempo como é que devemos andar. Agora nos cabe obedecer e assumir responsabilidade. Fique de pé nesse momento. E você sabe que eu fecho meus olhos agora e eu oro sem emocionalismo, mas eu oro porque o Espírito Santo está ali chamando agora para você assumir responsabilidade por uma memória que você teve. Talvez eu contei essa historinha aqui que eu nunca tinha contado em lugar nenhum, em tempo nenhum. Atrás do edifício, eu esqueci o nome, o edifício azul, lá no fundo, que aconteceu comigo e graças a Deus não aconteceu, mas uma memória pode ter vindo à sua mente agora e é hora de você colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu fui uma criança assim. Senhor, eu quero dizer, Jesus, que eu quero consertar o meu coração, porque eu quero viver do jeito de um discípulo. E eu quero convidar você esta noite para entregar sua vida a Jesus. Você que entrou aqui achando que você seria punido na presença de Deus, jamais isso vai acontecer, jamais isso vai acontecer. Ao contrário, o Senhor, se você assumir responsabilidade pelo que você fez lá na sua história, lá muitos anos atrás, qualquer que tenha sido o ato, o Senhor está aqui de braços abertos para oferecer a você a responsabilidade que Ele assumiu na cruz em seu lugar. Vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Livre-se da culpa do aborto, livre-se da culpa da tentativa de suicídio, livre-se da culpa da falência, livre-se esta noite da culpa de você ter prejudicado alguém, de ter falado tanta coisa e não ter nem coragem de ir lá perdoar, pedir perdão. Você não tem coragem de ir pedir perdão de tão ruim que foi o seu ato contra aquela pessoa. Eu quero dizer, você primeiro tem que vir a Jesus, assumindo a responsabilidade que aquilo que você fez lá, Jesus é quem vai dizer a você o que você deve fazer ou não deve fazer. Muitas coisas que nós fizemos a pessoas que até já morreram, mas nós continuamos devendo porque não assumimos a responsabilidade. E esta noite, assuma a responsabilidade, porque Jesus vai livrar você. Aleluia. Essa música cabe muito bem. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. É exatamente isso. Aleluia, mas a humildade de Jesus colocou o jardim em mim. Jesus quer colocar o jardim, não quer que você volte para o jardim do Éden. Ele quer colocar o jardim do Éden dentro de você. Essa presença poderosa. Essa noite, você que veio aqui à frente, eu queria que você repetisse, mesmo que os violões estejam tocando, não tem problema, ninguém vai ouvir. Do seu lado aí você vai falar baixinho, vai dizer: Jesus, eu assumo a minha responsabilidade por tudo que eu fiz, como pecador, desobedecendo, resistindo, fazendo tanta coisa contra a tua vontade. Eu assumo a minha vida irresponsável longe de ti, e eu me chego diante de ti e peço a tua misericórdia e o teu perdão. Agora ore como você quiser, ore como você quiser. Enquanto isso eles cantam aqui, pode cantar, e eu espero que eles cantem e depois eu oro.